Toda demora nos resultados esconde uma espera nas relações. Do rico ao pobre, do artista à pessoa desconhecida, da dona de casa à pessoa que é uma empresária. Toda demora nos resultados esconde uma espera nas relações. Fica até o final desse vídeo que eu vou te mostrar como a sua demora nos resultados que você não consegue perceber por que as coisas dão errado quando elas deveriam dar certo. Você vai entender aqui nesse vídeo e o que fazer para corrigir. Vou te dar 2 caminhos que você pode aplicar ainda hoje na sua vida. E eu te garanto, existe uma falha, um erro nas relações que você está vivendo, que estão fazendo você viver muito menos do que você poderia. Meu nome é Ramon Galimberti e eu sou o mentor número 1 da aplicação da teoria da permissão no Brasil. Acompanho mais de 80 mil aliados e nesse vídeo eu vou te mostrar como algumas relações podem estar prejudicando os seus resultados, a sua vida e fazendo você viver menos do que, inclusive, você merece pelo esforço que você faz. Se o editor estiver por aí, ele pode dar um REC no filme como se estivesse rebobinando para alguns anos da minha vida atrás, onde eu morava em cima da casa dos meus pais, estava vivendo um relacionamento falido, estava formado, mestrado e dizia que meu problema era só dinheiro, porque eu não tinha dinheiro e estava usando um ticket para virar o mês. Há pouco tempo atrás, eu não tinha a ideia de que algumas relações que eu vivia estavam me segurando, estavam me amarrando. E eu tentava de tudo. Eu tentei trabalhar na minha área, eu tentei investir, eu tentei trabalhar com marketing multinível, eu tentei muita coisa, eu perdi muito dinheiro, eu perdi muito tempo e pior, eu perdi muita vida. Mas a grande verdade é que eu não entendia que existia uma espécie de teia invisível, uma espécie de corda que me segurava e me amarrava. Eu não sabia por quê, eu não sabia o que era e eu não sabia por que isso me amarrava. Mas quando eu comecei a entender essa questão da espera nos resultados, a minha vida deu um salto. Eu fiz uma correção nas minhas relações e é isso que eu quero te mostrar. E essa espera nas relações, ela é inconsciente. Por exemplo, eu esperava a aprovação do meu pai. Eu buscava reconhecimento do meu pai, que é um cara incrível. Meu pai é um cara maravilhoso. Se você conversar com ele, você vai entender do que eu estou falando. E talvez você tenha pessoas próximas, incríveis, junto com você. Mas entenda, alguém que te ama pode te fazer mal, mesmo que não seja por mal. E naquela época, o fato de eu precisar de reconhecimento ou buscar reconhecimento de forma inconsciente me fazia ficar preso em cima da casa dos meus pais, morando num relacionamento falindo, mesmo formado, mesmo mestrado e ainda usava um ticket para virar um mês. Eu não tenho orgulho de te contar isso, mas quando eu olho para trás, eu tenho orgulho de quem eu me construí e do que eu vivo hoje, estando à frente de mais de 80 mil aliados, mostrando isso aqui que você vai descobrir agora, que eu te garanto. Aplicando isso daqui na sua vida, você pode, eu nem vou dizer um salto, porque o salto vai vir como uma consequência inevitável. Você pode dar um passo importante hoje com 2 orientações práticas de como analisar e corrigir as suas relações. Anote essa frase. Toda relação mal resolvida do passado interfere no presente e impede o futuro que poderia acontecer. Mas tem um ponto. As pessoas, hoje em dia, elas pensam que o passado me limitou, o passado me atrapalhou. E de fato isso aconteceu. O passado limitou, o passado atrapalhou. Mas não é por causa do passado que você vive no presente o que você vive hoje. Como assim, Ramon? É por causa do que aconteceu no passado ter gerado em você padrões que você repete no presente. E esses padrões estão interferindo, controlando e determinando como você vive. Você já percebeu, em algumas vezes, você se percebendo pedindo a aprovação de uma pessoa ou quase pensando, por que aquela pessoa não concorda comigo? Por que a minha mãe não concorda comigo? Por que o meu pai não aprova o que eu estou tentando fazer? Ou ainda, você já sentiu que alguém te deve alguma coisa? Ou já percebeu alguém te cobrando alguma coisa? Toda vez que alguém passa por um problema, essa pessoa te cobra. Pois é, existem 4 padrões
da dependência emocional: vítima natural, vítima intencional, narcisista e vingador. E a dependência emocional é quando o estado ou a ação de uma pessoa interfere no seu estado ou na sua ação. Toda vez que você está tentando alguma coisa e alguém passa por alguma coisa e o que essa pessoa está passando interfere no que você está tentando, o estado ou a ação dessa pessoa interferiu no seu estado ou na sua ação. Isso se chama dependência emocional. O que uma pessoa está vivendo está atrapalhando o que outra pessoa está vivendo. Para pensar. Se você conhece 30 pessoas e cada vez que você tenta algo, uma dessas pessoas passa por alguma coisa, o seu mês acabou. Toda vez você vai ter que parar para ajudar alguém. E muitas vezes, sem perceber, você pode estar vivendo um desses padrões. Sabe aquela pessoa que se endivida toda vez e alguém tem que ajudar ela? Pois é, toda dívida financeira esconde um débito emocional. Eu posso fazer um vídeo só falando sobre dívidas. E no Brasil hoje, perceba, como o Brasil, como o brasileiro é um povo latino-americano, você já percebeu como que o endividamento no Brasil é alto? Quase 80% das pessoas no Brasil estão endividadas. Isso não é por acaso. A vida das pessoas se misturou, principalmente depois da pandemia. Quantas pessoas, vidas, famílias se misturaram nesse lugar e até hoje não foram corrigidas essas relações. Toda demora nos resultados esconde uma espera nas relações. Me diz aí, já aconteceu com você? Bem na hora que você ia fazer alguma coisa, estava avançando, outra pessoa passou por outra coisa e você teve que parar de fazer o que você estava fazendo? Ou ainda, quando você ia fazer alguma coisa, você se machucou bem naquela hora e eu quero que você guarde essa palavra: momento. Nada acontece o tempo todo. Eu quero que você guarde essa palavra: momento, porque o momento em que as coisas acontecem importa. Tem coisa que não fazia sentido acontecer há 3 anos atrás, porque a sua vida estava lá embaixo. E tem coisa que não aconteceu lá atrás, mas está acontecendo agora. Por quê? Você chegou no seu teto. Existe uma coisa chamada teto e chão. Eu vou fazer um outro vídeo só explicando teto e chão. Teto é o limite financeiro que você chega. Sabe quando você bate na tampa? É como se fizesse assim, ó, toque, toque, toque. Não passa dali. E pior, quando você passa, ou se você já passou e chegou no teto, você caiu. Já aconteceu com você? Tem uma explicação para isso também. Se você quiser que eu faça um vídeo falando sobre teto e chão, comente aqui embaixo, deixe nos comentários. Fale sobre teto e chão que eu vou gravar esse vídeo para você. O grande problema não são as pessoas, são as relações. O problema não está na sua mãe, o problema não está no seu pai, o problema não está no seu irmão, o problema está nas relações. A vida das pessoas se misturaram a ponto de que toda vez que uma vai tentar uma coisa, a outra passa por outra. E isso não é por acaso. Tem gente que anda de carro velho a vida inteira. Troca de carro, o carro bate. Você está tentando passar daquele negócio que eu te disse, o seu teto. Mas outra hora eu falo sobre isso. O que eu quero que você tenha na sua cabeça: Ramon, eu percebi, realmente a minha vida se misturou com a da minha mãe. Então não é por acaso que a minha mãe adoeceu quando eu pensei em me mudar de país? Não. Não é por acaso, Ramon, que eu tive câncer ou que eu adoeci quando eu pensei em sair da casa da minha mãe? Não. Toda doença, por exemplo, toda doença só permanece enquanto ela tem uma utilidade. Enquanto a doença der para você aquilo que a saúde não for capaz, ela não vai embora. Agora, experimenta ter com saúde aquilo que a doença te entrega. A doença não ficará mais. Posso fazer um outro vídeo só falando sobre doenças. Você está doente? Pessoas perto de você estão adoecendo? Escreva aqui nos comentários. Fale sobre doenças. E agora vamos para um exercício prático. Ramon, ok, eu percebi que toda vez que eu tento alguma coisa, parece que eu fico amarrado. Amarrado na minha mãe, amarrado no meu pai, amarrado no meu ex. Quantas mulheres só não conseguem ter um relacionamento saudável no presente porque até hoje estão amarradas com o ex do passado? Lembra que eu te disse? Toda relação mal resolvida do passado, ela interfere no presente e impede o seu futuro. Se a sua cabeça está cheia do que aconteceu no passado,
Você não tem espaço para um futuro novo. E, por exemplo, tem mulher que dá errado para punir o pai que foi ruim na infância. Tem homem que dá errado nos relacionamentos porque a mãe não pode ficar sozinha e ele volta para a casa da mãe. Você conhece alguém que fica dando errado? O que acontece quando você dá errado? Mas vamos para o exercício prático. Ramon, você falou que me daria uma tarefa prática. Sim, aqui estão 2 passos para você começar a corrigir as suas relações. E você está preparado para fazer o que eu vou te dizer? Porque pode doer, mas eu te garanto. Isso aqui, só de você aplicar o que eu vou te mostrar agora, pode fazer você avançar numa velocidade que você nem vai se reconhecer, mas para muitos vai ser difícil. E a primeira lição que eu quero que você aprenda é dizer não. O quão difícil é para você dizer não. Tem pessoas que eu tenho certeza estão assistindo esse vídeo agora e elas se arrepiaram. Nossa, vou ter que dizer não. Eu nunca consegui dizer não, Ramon. Eu tenho medo de ser uma pessoa ruim. Eu tenho medo de ser chamada de ingrata, porque quando eu disse não para o meu pai, ele disse que eu era ingrato. Quando eu disse não para minha mãe, ela disse que eu era ingrata, porque eles pagaram minha faculdade e disseram que eu não sou grato. Preste atenção. Gratidão que gera obrigação é uma dívida. Se as pessoas estão te cobrando por algo que elas fizeram com você, isso não é gratidão. Isso é dívida. Foi obrigação da sua mãe ser uma boa mãe. Foi obrigação do seu pai. Nós precisamos separar as coisas. Então a primeira lição é: diga não. Sabe dizer não? Ai, Ramon, mas aí eu vou ser uma pessoa ruim. Desculpa, eu vou te ensinar mais uma coisa. Ruim você vai ser quando você diz sim para todo mundo, você está dizendo não para a sua família. Se você tem um filho, você está dizendo não para o seu filho e sim para o seu irmão. Você está dizendo não para o seu marido, não para a sua esposa e sim para todo mundo. Você está sendo uma mãe ruim, dizendo sim para todo mundo. Você está sendo um pai ruim, uma esposa ruim, um marido ruim, dando prioridade para todo mundo e não para os seus. Ai, Ramon, mas eu nem tenho uma família, então eu posso dizer sim? Deixa eu te dizer, você diz tanto sim para todo mundo que você não está conseguindo nem ter tempo de construir uma família. Toda demora nos resultados esconde uma espera nas relações. A primeira lição que eu quero que você aprenda é dizer não. E não é não posso. É só não. Por que não posso, Ramon? Porque se você diz não posso, qual que é a melhor forma de não poder? É não ter. Tem muita gente que o pai diz assim: meu filho, eu estou precisando de 3 mil reais para resolver aquela treta porque eu peguei dinheiro com a agiota. Aí você não quer emprestar, mas você tem dinheiro. O que você faz? Você empresta. Tem gente que se livra do dinheiro só para da próxima vez que não quer emprestar, poder dizer não. Quando você diz não posso, você não pode ter, porque o melhor jeito de poder dizer eu não posso é não tendo. E o que tem de gente que quando recebe a promoção, bate o carro, quando entra num negócio que um dinheiro aparece, precisa dar um jeito do dinheiro desaparecer, nem que seja adoecendo para pagar a conta do filho que teve que ficar internado no hospital, porque não pode ter dinheiro, porque se sobra dinheiro, alguém aparece pedindo. E essa pessoa não aguenta mais ter que emprestar, só que ela não sabe dizer não. E quem não sabe dizer não, não pode ter, porque quando tem a vida fica ruim. Primeira lição, aprenda a dizer não. E coloque nos comentários, de 1 a 10, qual é o tamanho da sua dificuldade de dizer não. E a segunda lição que eu quero que você aplique hoje é: comece a separar o que é seu do que é do outro. Tem coisa que você faz achando que é sua responsabilidade, que não é. O meu sobrinho teve um problema com a mãe dele, que é a minha irmã, na escola dele. E você acha que tem que parar a sua vida para ir lá pagar a escola do seu sobrinho porque a sua irmã não deu conta de pagar. Esse não é um problema seu. E tem pessoas que estão viciadas em você. Sabia disso? Você resolve o problema na vida de tanta gente que você virou a droga que o viciado precisa para viver. Você é a droga que o seu pai precisa, é por isso que ele passa por problema, porque quando ele tem problema, ele sabe que você não vai mudar de cidade. A sua mãe sabe que quando ela tem problema com o seu pai, com o padrasto que você tem, você não vai mudar de país e deixar ela sozinha. As pessoas próximas a você aprenderam e se viciaram na droga. Você se tornou a droga que um viciado precisa.
Quantas pessoas hoje estão viciadas em você, passam por problemas e te ligam, e elas responsabilizam você, e você se sente responsável em resolver os problemas dessas pessoas no seu trabalho, com o seu chefe, coisas que não tinham nada a ver com você, mas você se acostumou. Então aprenda a separar o que é seu do que é do outro. Mãe, eu vou me casar mais uma vez. Aí a sua mãe diz, mas você já se casou 3 vezes, mas eu vou me casar a 4ª, mas eu acho que você não deveria se casar. Nossa, mas mãe, eu vou casar de novo. Nossa, mas eu me sinto mal quando você diz que vai embora e vai me deixar sozinha. Tá bom, mãe, o que você sente é sobre você. Agora o que eu vou fazer é sobre mim. Separe o que você está tentando do que aquilo que as pessoas estão sentindo. Você dá conta de fazer isso e viver só a sua vida? Comente aqui nos comentários a palavra primeiro eu. Porque quando você aprender a se priorizar, sabe quem vai se beneficiar? Seu filho, que vai ter mais uma mãe próxima, vai ter mais um pai por perto. A sua esposa, que vai ter um marido mais presente, que não fica mendigando a atenção da mãe ou tentando provar para ela o quanto ele é incrível. O seu marido, que vai ter uma esposa mais doce, mais parceira, que não está com a cabeça cheia de um monte de problemas, de outras pessoas e não da família. Comente aqui embaixo. Primeiro eu. E essas são as 2 lições que, se você aplicar na sua vida, eu tenho certeza, você não vai se reconhecer nesse ano. Em 3 meses aplicando essas 2 lições, e eu já passei esse desafio para dezenas e centenas de pessoas, e não tem volta. A sua vida nunca mais volta, permanece a mesma quando você aprende a fazer essas 2 coisinhas, e são só a primeira ponta do iceberg. Meu nome é Ramon Galimberti e nesse vídeo você aprendeu a começar a corrigir as suas relações para parar de travar toda vez que você tenta ter um resultado. Eu sou o mentor número 1 do Brasil na aplicação da teoria da permissão e quero te apoiar a ir mais longe e cortar as cordas que vêm te segurando. Você não foi mais longe porque você não pode ainda.